Voltamos com o Estado de Excelência e hoje nós temos um convidado especial, que é o professor doutor Jefferson de Oliveira Gomes. E professor, a educação vai ser fundamental para que o Brasil enfrente essa nova realidade no mundo industrial, que é a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0 e o que ela pode trazer de ameaças e de vantagens para a indústria brasileira? A indústria 4.0 é uma marca germânica, que o pessoal chama de branding. Quando você fala indústria 4.0, você lembra rapidamente de indústrias germânicas. O americano chama de internet industrial das coisas. Tá, e o que é que significa exatamente isso? É só para dizer a palavra, é só para confrontar a palavra. Ou seja, isso é uma marca. Uma marca de quê? Uma marca que a gente conseguiu a baixo custo, hoje. A baixo custo. A gente consegue congregar mecânica, elétrica, eletrônica, tecnologia da informação, conectividade, cada vez mais crescente, inteligência artificial. Mais ou menos isso. A gente consegue congregar nos nossos produtos. Consequentemente, quando você vê o seu smartphone, esse equipamento que está na sua mão, e aí que vai a grande discussão, esse equipamento está na sua mão, ele tem aproximadamente 500 vezes mais potência computacional do que a nave que pousou na Lua. E o interessante é que eu não sei se a gente usa tanta potência computacional. A pergunta é que com esses equipamentos, com essas tecnologias que estão de baixo custo, a gente consegue hoje muita coisa. Mudou a nossa forma de agir. Mudou a nossa forma de pensar. Então, isso que o pessoal chama de internet das coisas, indústria 4.0, é um fenômeno provocado pelo baixo custo de todas essas tecnologias que eu estou te falando. Bom, e aí, fazemos o que com essa tecnologia? Temos um desafio enorme, porque se você sabe, se eu sei que nós não temos o domínio de tudo isso aí, imagina para toda a nossa população que é praticamente, de uma maneira muito respeitosa a isso, ela tem um certo analfabetismo digital. As pessoas têm medo do digital, usam, mas têm medo dele, né? Então, como é que a gente forma pessoas nisso? Sinceramente, não tem outra alternativa senão problematizando. Se não trazendo, já que está tudo tão baixo o custo, se não trazendo as pessoas para brincar a respeito disso. A gente fez uma experiência com um ensino médio diferente, aqui em Florianópolis, chamado Connect. Um belo dia eu estava aqui na minha sala, veio uma informação que o cientista-chefe da NASA vinha visitar a nossa escola. Eu falei assim, mas como assim ninguém entrou em contato com o cientista-chefe da NASA? Que história é essa? Ele estava vindo para uma conferência, que era em São José dos Campos, no INPE. Olha só que coisa interessante. Ele começa a fazer a apresentação e começa a falar algo do tipo assim, que as explosões solares são muito mais intensas do que a gente imagina, e isso afeta diretamente a nossa capacidade magnética aqui no país, os campos magnéticos aqui no planeta, perdão. E daí um aluno levanta a mão e pergunta assim, 16 anos de idade, pergunta assim, se o senhor está falando que as explosões magnéticas afetam o campo magnético as explosões solares afetam o campo magnético do planeta, significa dizer que pode ser que o aquecimento solar tenha uma influência maior das explosões solares do que da poluição humana? Ele falou, sim. E depois outro pergunta assim, vem cá, já que a gente está estudando para fazer satélite, a gente descobriu também que existem diferenças em função dos campos magnéticos, da precisão do GPS embaixo do Equador e perto dos trópicos lá nos Estados Unidos. Isso é verdade? Quando dois jovens de 15 e 16 anos fazem uma pergunta para um cientista-chefe da NASA que vê valor na pergunta, e a pergunta ela é caracterizadamente feita pela base da interdisciplinaridade. Se os estudantes não tivessem aprendido geografia e direito, se eles não tivessem aprendido matemática, se eles não tivessem entendido o papel de um sensor e a programação para isso, sinceramente, não teria resultado. E é isso que eu estou falando. A problematização dá significado para a vida. Em termos práticos, botar o problema num assunto lúdico com os alunos é fundamental. Então, eu não vejo o grande desafio hoje, eu não vejo grande o desafio com o financiamento que a gente tem, com a capacidade que a gente tem para o jovem.
A minha preocupação é com a pessoa que já está formada, que está no ambiente de trabalho hoje, acima de 35 anos. E aqui em Santa Catarina, daqui a 3 anos, metade da população industrial terá mais que 45 anos de idade. Como é que a gente consegue traduzir 45 anos de idade, ter uma bela experiência industrial, um sentimento de posse da corporação, como é que a gente consegue traduzir a reformação dessas pessoas? E até porque a longevidade vai fazer com que este profissional tenha mais vida, né, mais atividade, quer dizer, ele tenha mais tempo de trabalho. Isso. E aí, como fica? A reformação é fundamental. Com o jovem você compra para um jogo. O que quer dizer isso? Se você dá a brincadeira da educação para ele, ele pega. É impressionante. Uma prova clássica é o esporte. Não é? E uma pessoa o jogo. Madura. Agora a pessoa madura não. Vamos fazer uma análise do processo de educação dos mais velhos. Hoje, um grande elemento de matrícula de pessoas adultas está nos cursos não presenciais de inglês. Sabia disso? Sabe por quê? Porque, primeiro, tempo. Então, isso é um ponto que eu vejo como diferencial e como elemento indicador que a gente tem que mudar a educação para a pessoa mais experiente. Ou seja, flexibilização de horários, de tempo. Agora, o conteúdo programático não. O conteúdo programático não é o problema. É só a forma, o como que você vai dar. Mas isso é um desafio hercúleo. Não é jogo fácil isso, é muito difícil para trabalhar, mas fundamentalmente sim, passa pela educação não presencial. Você não gosta de assistir o YouTube? Você não gosta de usar o WhatsApp? Você não gosta de entrar na internet? Então a tua educação tem que estar embarcada no teu dia a dia. Em algumas palavras, conceitua a maior necessidade dos nossos tempos, né? Educação, mudança, inovação. Professor Jefferson, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista, que eu tenho certeza agradou a quem está nos assistindo. Muito obrigado, estou sempre à sua disposição. E o programa de hoje fica por aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!